De Bioquímica Médica 2, a vitamina de hoje é a vitamina B9, popularmente conhecida, na sua forma principal, de ácido fólico. As características químicas. Quimicamente, a gente vai ter ela conhecida como ácido pteroiglutâmico ou fólico. As fontes endógenas. Diferentemente, então, de algumas bactérias, nós, mamíferos, não temos células que possuem a capacidade de sintetizar folato. Então, as necessidades diárias de folato do nosso organismo devem ser atendidas de forma integral por fontes dietéticas. Então, o estado nutricional do folato, né, a quantidade de folato que a gente tem disponível para utilização no nosso corpo, vai depender da disponibilidade nos alimentos, digestão e absorção. E nós teremos que as principais formas de deficiência de ácido fólico vão estar ligadas justamente nesses pontos citados agora. As fontes exógenas. A gente tem que o ácido fólico e o folato vão estar distribuídos principalmente em miúdos, legumes, milho, amendoim e vegetais folhosos. Vegetais folhosos principalmente da cor verde escuro. As necessidades diárias. A gente tem que o nosso corpo consegue fazer uma reserva de 5 a 30 miligramas e a dose diária vai depender de algumas coisas: idade, sexo e estado de gravidez. Geralmente, em indivíduos não grávidos, a dose é de 400 miligramas em adultos. Em mulheres grávidas, a gente vai ter uma necessidade maior de ácido fólico, que é de 600 miligramas diários. Por quê? Porque durante a gestação, a disponibilidade de ácido fólico precisa ser maior para atender o desenvolvimento fetal, desenvolvimento do bebê durante toda a gestação. A absorção do ácido fólico e do folato no nosso organismo, ela vai acontecer a partir de ligação com prótons. Então, no duodeno e no jejum, o folato e o ácido fólico ligado ao próton vai ser captado pela membrana apical do enterócito e assim que ela entrar no interstício dessa célula, ela vai ser carboxilada pela glutamato carboxipeptidase 2, formando a forma monoglutâmica, que na corrente sanguínea vai ser ligada com a albumina, principalmente, mas também a proteína ligadora de folato. E assim que elas forem, né, ligadas a essas proteínas, elas vão ser encaminhadas para o fígado, onde elas vão ser armazenadas. Então, 50% das reservas de folato vão se encontrar no fígado. Então, em situações que a gente tem um déficit nutricional de folato e ácido fólico, o fígado vai conseguir suprir essa necessidade por alguns meses. Então, nós já podemos pensar que em pacientes com insuficiência hepática, essa reserva vai ser menor, aumentando então a necessidade de ingestão diária dessa vitamina. As funções e atuações do metabolismo, a gente tem que o ácido fólico vai participar principalmente na metilação de algumas reações e nas vias sintéticas de colina, serina, glicina e metionina. Além disso, a síntese de purina e de pirimidina também vão estar intimamente ligadas à B9. Então, se eu não tenho a síntese de purina e de pirimidina, eu vou estar prejudicando a síntese de ácido nucleico. A gente tem polimorfismo, associado à variante do gene 5,10 metileno tetrahidrofolato redutase, e essa enzima é chave no metabolismo de folato, podendo ser associada ao câncer de cólon, espinha bífida, leucemia linfocítica aguda em adultos. Hipovitaminose. Então, as causas vão girar principalmente quando a gente tem uma ingestão inadequada. Então, durante o período de gravidez, eu não faço a suplementação, ou durante a vida, eu não vou ingerir a quantidade adequada dessa vitamina. Também quando eu tenho absorção comprometida, então eu tenho um fibrosamento jejunal e duodenal, por exemplo, eu vou ter uma menor absorção dessa vitamina. Além disso, metabolismo alterado e necessidade aumentada. Necessidade aumentada quando? Em casos de gravidez. E eu posso causar anemia megaloblástica. Por quê? Porque eu vou ter um prejuízo na síntese proteica. Então, eu vou ter um núcleo reduzido
fazendo com que eu cause uma anemia megaloblástica, malformação congênita, doença cardiovasculares e algum tipo de câncer. Além disso, é um fator de risco de defeitos na formação do tubo neural. E alguns estudos mais recentes pontuam Alzheimer como uma fonte como um problema que vai ser causado quando a gente tem variações na quantidade de ácido fólico e de folato no nosso organismo, além de distúrbio de Down e desordens cerebrais. Eu pontuei aqui, a gente conhece muito, né, o ácido fólico como muito importante durante o período gestacional. Por quê? Porque ele está intimamente ligado ao fechamento do tubo neural. Se eu não tenho a disponibilidade necessária de B9, eu posso causar problemas como crânio-raquisquise, espinha bífida aberta, anencefalia, encefalocele e espinha bífida fechada. São as principais formas de defeito de tubo neural presentes em hipovitaminose de B9. Quando nós temos hipervitaminose, quando a gente tem, então, em 2016 foi publicado um estudo, né, que trata que quando a gente tem um excesso de ácido fólico em gestante, a gente vai elevar o risco de autismo. Então, ao invés de ajudar, né, durante a gestação, quando a gente faz uma suplementação em excesso, a gente deixa de ter um fator protetor para ser um fator de risco a mais no período gestacional. Então, as doses têm que ser muito bem controladas. Curiosidade, obter ácido fólico suficiente é muito importante. Então, como eu pontuei, defeitos de tubo neural são grandíssimos. E esse tipo de defeito pode levar à morte do indivíduo, dificultar a caminhada do bebê, pode causar paralisia de membros inferiores, dependendo da forma de espinha bífida, e assim por diante. Então, uma suplementação que é fácil, que é dada, inclusive, pelo SUS, ela tem que ser feita. Então, por isso que o acompanhamento médico durante a gravidez é tão necessário. Essas são as referências e essa foi a aula de vitamina B9. Obrigado.